Hi, I'm Evelyn Bourguignon, and today I'll be your teacher. Hoje é a nossa 11ª aula de língua inglesa. E todo o conteúdo da aula de hoje você pode encontrar no livro didático, no volume 3, nas páginas 8, 9, 10 e 11. Essas páginas fazem parte do capítulo 6, que tem como tema Around Town. Na página 8, você vai encontrar essa capa aí, que fala Around Town. E se você não sabe, town significa cidade. Então, o nosso texto tem mais ou menos o sentido de ao redor da cidade. E bem, quando você olha para essa imagem, o que você imagina que eles estão fazendo? Se você olhar mais perto, o pai, certo? Ele está procurando algum local e ele está usando o GPS. Então, vamos continuar? Let's go to page 9. Então, vamos abrir agora na página 9. A gente tem esse reading aí. Number 1. Read and listen. Então, eu vou fazer uma leitura, se você quiser, pode dar pausa nesse vídeo e também fazer a sua leitura, que faz muito bem. Is there a bank here? No, there isn't. But there's an ATM over there. Where? Between the drugstore and the bakery. Are there restaurants around here? Yes, there are. There are 2 restaurants across the street. Então, se a gente juntar a imagem onde o homem está olhando para o GPS e essa conversa, o que você pode concluir? Quer uma ajuda? Então, essa é a família Jensen e eles estão conhecendo a cidade, certo? Eles tiveram um dia de folga e resolveram conhecer o centro da cidade. Porém, eles não conhecem muitos lugares e eles precisam de algumas informações. E por isso que ele continua fazendo muitas perguntas, como por exemplo, Is there a bank here? Então, tem algum banco aqui? Outra pergunta que ele faz, provavelmente é porque ele está sentindo aquela fominha, que ele fala assim, Are there restaurants around here? Então, tem alguns restaurantes por aqui? Mas e você? Saberia pedir informações em um lugar onde as pessoas só falam inglês? Já pensou sobre isso? Não? Então, bem, hoje eu quero te ajudar a aprender um pouco mais sobre os lugares na cidade, que a gente chama de places in the city, ok? Can you repeat? Places in the city. Alright? So let's go. Alright, now let's go to page 10. Então agora a gente vai para a página 10. No exercício número 2, number 2, fala assim, Read, listen and repeat. Leia, ouça e repita. Então aqui eu vou apresentar a vocês alguns lugares que a gente pode encontrar numa cidade, ok? First one, supermarket, que nada mais é do que o supermercado, que é o lugar onde nós vamos para comprar comida e alguns suprimentos. Restaurant. Restaurant is also super similar to Portuguese. É uma palavra também super parecida com a língua portuguesa que a gente chama de restaurante, não é mesmo? And it's the place where you eat. Third one is the mall. Yes, the mall. Eu tenho uma curiosidade para você sobre o mall. O mall nada mais é do que o shopping, não é mesmo? Mas se você vai falar, teacher, shopping já não é uma palavra em inglês? Sim, é sim. Porém, shopping vem do verbo to shop, que significa comprar. E olha que engraçado, um verbo se transforma em um substantivo aqui na língua portuguesa. Então, quando a gente fala, estou indo para o shopping, né? Em inglês a gente diria, I'm going to the mall. Next one is the hospital, the place where we go when we need some help with our health, right? Então, é um lugar que nós vamos para poder ter um pouquinho mais de ajuda com a nossa saúde, quando a gente machuca alguma parte do nosso corpo e entre outras coisas. Drugstore is the place that you go when you want to buy a medicine or a pill. Então, drugstore nada mais é do que o lugar onde você vai quando você precisa de um medicamento. Bookstore. This is one of my favorite places in the world. Então, esse é um dos meus lugares favoritos no mundo, que nada mais é do que uma livraria. Isso mesmo. Next one. Bank. Bank is the place that you go when you need money, right? Então, banco é o lugar que cuida, né? Cuida do nosso dinheiro. Bakery. This one is amazing. Bakery, aqui no Brasil a gente tem o costume de ir quase toda manhã para bakery, que nada mais é que a padaria, né? Last but not least, we have ATM. E daí você vai falar, teacher, o que é ATM? Não entendi. Bem, ATM nada mais é do que um caixa eletrônico. Caixa eletrônico é o lugar onde nós conseguimos sacar
pegar dinheiro em espécie. E por que ATM? ATM é uma sigla para a seguinte frase: Automated Teller Machine. Agora, uma coisa muito interessante que eu já falei no vídeo anterior, mas é sempre bom lembrar, é o QR Code. Nos livros de língua inglesa e acho que também em outras matérias, você consegue encontrar essa fotografia aí desse QR Code que você pode colocar o seu celular, a câmera, e ele vai reconhecer um link. Você clica nesse link e ele vai dar em um arquivo, certo? E no caso desse aí, da aula da página 10, você vai encontrar alguns flashcards que vão te ajudar a entender um pouco melhor sobre os lugares que nós já aprendemos. Então, não perca a oportunidade de acessar o QR Code e aprender um pouco mais. Now, still at page 10, but exercise number 3. It's good to know prepositions of place. Então, nesse exercício, nós vamos aprender algumas preposições de lugar. E bem, nós já aprendemos sobre os lugares, nada mais correto do que aprender as posições em relação a eles. Let's go! Então, para poder ilustrar melhor essa atividade, eu vou ter a ajuda de duas menininhas aí. So, the first girl, she is in front of the ATM. In front of, na frente. The other girl is next to the ATM. Next to, ao lado. Very good. The other girl, she's behind the ATM. Behind. Can you repeat? Good. Behind é a mesma coisa que atrás. Muito bem. Last but not least, our girl, she is in between. Between, ok? Então, ela está entre, ela está no meio. E você, já conhecia essas preposições? Now let's go to page 11, exercise number 4. Look and learn. Bem, nós aí temos duas perguntas, não é mesmo? E eu vou ler para vocês. Is there a restaurant around here? E a outra pergunta é, are there restaurants around here? Se você lembrar, no início da aula nós vimos uma conversa, não é mesmo? Onde aquele homem estava perguntando sobre o local. Então ele fala, are there restaurants around here? Então, tem restaurantes por aqui? Quando a gente usa a frase is there ou are there, é porque a gente quer saber se algo existe. Então, por exemplo, quando ele fala is there a restaurant around here, ele quer saber se há um restaurante por aqui. E quando ele pergunta are there restaurants around here, ele quer saber se há mais de um. Ou seja, a diferença entre is there e are there é que is nós utilizamos para o singular e are nós utilizamos para o plural. E bem, nós temos algumas formas de responder a essas perguntas. Então vamos ver. Para responder a frase no singular, nós podemos dizer yes, there is, or no, there isn't. E para responder a frase no plural, nós podemos dizer yes, there are, or no, there aren't. Então assim fica fácil, né? Se a pergunta é com is there, a resposta vai ser com is ou isn't. E se a pergunta for com are there, a resposta será com there are or there aren't. Ainda na página 11, nós temos agora a atividade do set. Number 1. Where can you find this? Look and complete. Então, nós precisamos prestar atenção às 4 imagens a seguir e a gente precisa dizer aonde que nós podemos encontrar essas coisas. Então, vamos dar uma olhadinha. Letter A. Bread. Isso aí é pão. Muito bem. Bread. Where can we find bread? We can find bread in the bakery. Exactly, bakery. Letter B. Where can you find book? Do you know? In the bookstore. Great. And, oh my gosh, where can you find a broken arm? I don't think you would like to find this one. Eu não acho que você gostaria de encontrar um desse, não é mesmo? So, we can find a broken arm in the hospital. Last but not least, where can you find some medicines? You can find it in the drugstore. No último exercício da página 11, exercício número 2. Look, read and answer. Esse é um tipo de atividade muito legal quando a gente aprende preposições e também os lugares da cidade.
Então, preste atenção. Observe a imagem, leia e responda as perguntas. Então, olha esse mini mapa que temos aí. Nós temos a Brazilian restaurant, drugstore, Japanese restaurant, and bookstore. Ok? So we have 4 kinds of stores. Então, nós temos aí 4 tipos de loja. E a gente precisa responder as próximas perguntas. Então, vamos lá? Letter A. Is there a mall? What do you say? Is there a mall? No, there isn't. Letter B. Is there a drugstore? What do you think? Yes, there is. Letter C. Are there restaurants? Are there restaurants? Yes, there are. Letter D. Is there an ATM? No, there isn't. Letter E. Is there a bookstore? Yes, there is. Letter F. Are there banks? Are there banks in the city? In this one? No, there aren't. No, there aren't. E antes de terminar nossa aula, eu gostaria de te lembrar da nossa atividade, que você pode encontrar aqui na descrição do vídeo. Vai ter um link para o PDF. E bem, vou explicar um pouquinho mais do que você vai encontrar lá. A primeira atividade, você tem que fazer isso aqui. Match the sentences to the corresponding pictures. Então é bem simples, você vai precisar ler as frases e ligar a imagem correta. O segundo exercício diz assim: Look at the pictures and give the right answer. Então você vai apenas olhar para as imagens e responder a pergunta que está sendo feita na atividade, ok? Não se esqueça de prestar muita atenção, porque a imagem pode mudar tudo, ok? Okay, guys, so that was our class for today. I hope you had a great time. Eu espero que vocês tenham se divertido e tenham aprendido um pouco mais. A gente se vê na próxima. See you then. Bye!